Essa é a segunda e mais poderosa ferramenta que nós usamos. A primeira, vocês lembram, é o boletim de avaliação, daqueles 7 itens, que é o sociograma de fotos. Isso surgiu de uma necessidade que eu tive quando meu filho era pequeno, e que ele elegeu como o herói dele, o cara que ele mais gostava, o moço da locadora de filmes. A gente ia fazer uma locação e ele emprestava 3 ou 4 por ano. Ele adorava filmes, ficava vendo filmes o dia todo. Imagine alguém que, olha, aluga um que eu empresto esse aqui, me traz quando puder. E o moço se interessou pelo meu projeto, ele conhecia o meu projeto, ele me ajudou em muitas coisas, em entrevistas de TV, de rádio, de jornal, na Câmara Municipal, ele é jornalista de TV, então ele me ajudou em muitas coisas. E era um rapaz acima de qualquer suspeita. Mas um dia eu pensei, e se não fosse? E o Luan gosta tanto dele que se ele quiser sequestrar e levar, o Luan vai, com prazer. Então eu imaginei alguma coisa que pudesse mostrar para o meu filho o que era público e o que era privado. Quem era íntimo e quem não era. E saiu isso daí. O primeiro era circular, e dentro era azul e fora era vermelho. Aí depois eu fui chegando em outras cores, e ele escolheu essas cores, mas você pode escolher qualquer cor, que seja ligado ao proibido e ao qualquer cor. Então o que eu fazia? Eu colocava uma foto dele ali no centro, como está aquela lá, e colocava em volta foto de pessoas que podiam dar banho nele, dormir com ele, limpar a bunda dele ou levá-lo para passear ou para a casa deles. A mãe, a irmã mais velha, a tia da escola, essas pessoas, né? E fora eu colocava fotos de pessoas que a gente conhecia, que ele conhecia, mas que não podiam fazer isso. Cabeleireira, o açougueiro, o moço do supermercado, o moço da locadora. E o grande trabalho que eu tive na época foi explicar para as pessoas porque eu queria uma foto deles. Eu posso tirar uma foto sua? Mas depois que eu explicava, é assim, funciona assim, eles concordavam, sem problema. E em pouco tempo ele compreendeu. Ele compreendeu tão bem que ele estava numa escola pequenina, ele entrou na escola pequenina aos 4 anos, porque a fonoaudióloga pediu, e passou 2 anos ali. E ele não controlava o esfíncter, ele fazia cocô na calça. Ele levava mudas de roupa e a tia trocava, porque a tia era uma das que podia. Quando ele mudou de escola, aos 6 anos, foi para uma escola maior, porque aí já ia para o 1º ano, era uma escola que proibia chamar de tia. Eu sou a professora, eu não sou a sua tia. Então eu vivia sendo chamado no meio da aula para ir lá trocá-lo, limpá-lo, porque professora não pode. Só tia pode. Tia, só tia. Isso aí durou uns 6, 8 meses e ele começou a controlar muito bem, a não ser quando estava em estresse. Em estresse ele ainda fazia cocô. E aí eu ia lá e trocava, sem problema, né? Suspendia o que estava fazendo, o celular tocava, já sabia, né? Um cocôzinho para trocar. Com o tempo eu compreendi, isso aí eu comecei a difundir para as mães, para as professoras. Elas começaram a usar. Então nós começamos a usar para alfabetização também. Parece com aquela caixinha de ditado mudo da Montessori, mas não é aquela caixinha. Porque aquela caixinha, ela apenas junta a figura com as letras para formar as palavras. Essa caixinha não, ela parte do que é íntimo. Então quando eu coloco ali uma bola, a criança começa a compreender que as letras B-O-L-A são íntimas da palavra bola. E a noção de intimidade acelera o processo do aprendizado, que não é aquela noção que dá a caixinha da Montessori, que é fantástica, que é muito boa, mas que é fria, não lida com a intimidade da criança. Nessas figuras eu coloco apenas as figuras de coisas que a criança já conhece e já manipulou. Não vai entrar uma macaxeira ali, porque realmente ele nunca viu uma macaxeira, não sabe o que é e não manipulou, fica difícil. E em volta eu coloco letras, a maioria repetida, em 2 ou 3, para que possa completar uma palavra inteira, incluindo o C cedilha e o atil. O C cedilha tem que estar pronto, não pode montar o C e o cedilha depois. E depois nós começamos a usar também para matemática, porque você pode colocar ali o 3 vezes 3 e mostrar para ele que o 9 é íntimo do 3 vezes 3. E esse sociograma de fotos é uma ferramenta poderosa
inclusive para ensinar limites, daqueles limites que nós falamos, né? Para ensinar relações sociais. Essas pessoas são da sua relação íntima, essas daqui não são, e funciona para você, mãe, você professora, você profissional, você vai perceber um monte de usos para esse sociograma de fotos. Esse tem a foto do menino mais bonito do mundo ali. O seu, com certeza, vai ter a foto do menino mais bonito da sua casa. E assim por diante, tá? Eu dei o nome de sociograma de fotos porque é baseado num sociograma de Moreno, que a gente usa em psicologia social, que tem a mesma forma, mas tem um outro tipo de sentido, tá? Pessoal, é o seguinte. Juan, e se eu morrer? Se você morrer, talvez você morra hoje, mas amanhã você não vai morrer. Algumas pessoas têm preocupação com isso, vêm muito preocupados. O que vai ser do meu filho o dia que eu morrer? Bem, eu digo, a morte é inevitável, eu espero. Eu não desejaria que fosse evitável. Ela é apenas uma continuação, um fim de uma existência, né? E é bom que a morte existe para que a gente dê valor a essa existência que tem. Mas há um detalhe nisso tudo. A morte é inevitável, mas a vida também é. E cada minuto que eu passar, preocupado com o que for acontecer, depois que eu morrer, talvez eu deixe de fazer alguma coisa hoje que eu estou vivo, inevitavelmente vivo, e que eu posso fazer. É a respeito disso que vem a próxima transparência. Essa frase de a vida também é inevitável não é minha, é do Charles Chaplin, um gênio inigualável, que percebeu muito cedo que é preciso viver, e que viveu intensamente a ponto de ser pai aos 80 anos de idade. Quando entrar a próxima, pouco eu vou falar, porque é algo que fala por si só. Então eu estou aqui agradecendo vocês pela paciência que tiveram comigo e voltando a tocar no assunto principal. O autismo, ele tem várias ideias, várias teorias, e a teoria é importante porque leva às ações. Na nossa visão, o autista é uma criança com uma personalidade diferente das outras, todas, uma personalidade entre várias, que, como é incompreendida, sente dificuldades de se integrar no nosso social. Cabe a nós, pais, mães, professores, educadores, profissionais, família, escola, fazer um mundo melhor para eles, mais fácil. Colocar os elevadores, as guias nas calçadas, os ônibus adaptados, colocar os rebaixamentos de guias, colocar as condições necessárias para que eles possam ser cidadãos plenos dos seus direitos, que tirem nota baixa quando merecerem, que tirem nota alta quando merecerem, que façam provas junto com todos os outros, que fiquem de castigo quando forem mal criados, e que a gente não ache que isso aí é exclusão. Não podemos achar que isso é exclusão. Outro dia uma mãe me disse, a escola reclamou que meu menino, ele fica impossível na piscina, ele pula, já caiu em cima de outras crianças, coloca as crianças em risco, e que assim não é possível continuar, que tem que achar uma solução, porque não dá para trabalhar assim. E me disse assim, eles querem excluir o meu filho porque ele é autista. Eu disse para ela, pense no seu filho como se ele não fosse autista, uma criança qualquer, e ele estivesse fazendo isso lá na piscina da escola, o que você faria? Eu proibi ele de ir na piscina. Então você exclui porque ele não é autista.
mas como ele é autista, você super protege. Se você começar a tratá-lo como se você tratasse um filho não autista, talvez ele corresponda melhor do que aquele filho não autista. Então hoje você explique para ele: o que você faz é errado, não é legal. Você não pode fazer isso, você não pode pular nos coleguinhas, você não pode se colocar em risco, você não pode. Se você continuar assim, a mamãe vai lá observar, hein? Se você continuar assim, eu não vou deixar você mais ir na piscina.